Um abraço para você que acompanha aqui o nosso podcast do bem. E lembrando, gente, a gente sempre traz aqui assuntos importantes que ajudam no dia a dia. E hoje melhor dizendo, estamos no mês de dezembro, né, gente? E muitas pessoas no início do ano fazem aquelas promessas: eu vou emagrecer, eu vou mudar de serviço, vou arrumar uma namorada, e às vezes acaba se frustrando, não consegue. Estou com a psicóloga, a doutora Laura Teixeira. Doutora, como que as pessoas podem lidar com essa situação? Primeiramente, fala um pouquinho de você, da sua carreira, tudo bem? Olá, tudo bem, Cássio? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu falo que a minha experiência com a psicologia começou antes mesmo de eu terminar a formação, quando eu passei 2 anos como estagiária de psicologia na Prefeitura de Santa Cruz, mas logo formada já abri meu consultório em Santa Cruz, onde passei a atender, né, com a prática clínica. Também, nesse tempo, passei a atender na cidade de Ourinhos, em outra clínica. Faço avaliação psicossocial para empresas. E também passei um período na PAI, fiquei um período na PAI, onde fiz a minha primeira especialização também. Saindo ali, abri meu consultório na cidade de Ourinhos. Então, hoje, atualmente, divido aí a minha semana entre Santa Cruz e Ourinhos. E agora, né, no início do ano, finalizo a minha segunda especialização em neuropsicologia, do qual eu vou passar a atender, então, como neuropsicóloga, fazendo avaliações de crianças, adultos e idosos. E conta um pouquinho pra gente sobre esse assunto. As pessoas fazem realmente muitas promessas, acaba se frustrando. E como lida com essa situação, doutora? Olha, as metas são muito comuns, né, nesse período mesmo, visto que a gente entende aí o começo do ano como um marco temporal, né, é como se fosse uma folha de papel em branco, onde a gente entende que é possível ter uma quebra no tempo, né? Separar o passado do futuro, então é a oportunidade ideal para traçar metas. E até tem um efeito chamado efeito de novo começo, que é um estudo que fala sobre uma ansiedade, uma disposição até aumentada para traçar essas metas todo o marco temporal, que pode ser início do ano, início da semana, início do mês, aniversário, mudanças. Isso explica também quando a gente fala, né, que só vou começar segunda-feira, só vou começar no mês que vem, porque são os marcos temporais. Mas também, né, algumas metas não são tão autênticas, então, às vezes, perder peso, ser mais feliz, ganhar mais dinheiro, são algumas metas muito ampliadas, sociais, e aí não são tão genuínas, né, não fazem tanto sentido para a pessoa, porque isso todo mundo quer. Mas às vezes a gente não tem a disposição para traçar isso, porque não é realmente seu, não é autêntico, né? O que faz, é um dos motivos que faz com que as pessoas não cumpram, né, nesse prazo. E a pessoa pode adquirir até uma certa depressão com relação a isso. E como lidar com essa situação, doutora? Pode sim. Até porque quando a gente se vê não cumprindo essas metas, né, a gente entende elas como um fracasso, a gente vai experimentar sentimentos de angústia, frustração, tristeza, esse humor mais rebaixado. E essa frustração, ela vai ser sentida como um sofrimento emocional, vai variar muito de um indivíduo para o outro, né, a depender do quanto ele investiu naquela meta, né, do esforço que ele teve, da própria importância da meta, e ainda, né, de como é a sua própria capacidade de lidar com frustração, né. Então, tudo isso depende para fazer com que o indivíduo vá realmente, né, ter um sofrimento emocional considerado ou não, né, frente a uma meta não atingida. E como lida com essa situação, no caso? Daí, tem alguma... o que a psicologia fala para lidar com essa situação? A pessoa, ela adquiriu uma ansiedade, por exemplo, ela planejou, todo ano ela planeja alguma coisa: eu vou emagrecer, eu vou entrar na faculdade, não consegue, daí ela chega no final do ano se frustrando e acaba adquirindo uma certa ansiedade. Como que ela lida com essa situação daí, doutora? O ideal, quando a gente está falando, né, de ansiedade, a frustração frente a essas metas, é a gente entender que o processo, ele tem tanto valor quanto a meta atingida, né? Afinal, a gente sabe que há um objetivo maior ali
depende de condições para a gente chegar. Inclusive, né, essas condições muitas vezes não são fatores que a gente não tem controle, né? Nem tudo a gente consegue controlar. Podem surgir né, imprevisibilidades no meio do caminho. Mas então entender que o processo vale tanto quanto atingir o objetivo, entender também que e resignificar, né, e entender esse fracasso de alguma maneira como um aprendizado, tirar o lado bom, aprender com isso, né, e principalmente que acho que é um dos mais difíceis não se comparar, né, porque a gente vai ver muito, né, que as condições de vida das pessoas são diferentes, então às vezes o outro traçou uma meta parecida com a sua e alcançou, mas será que ele tem as mesmas 24 horas que você? Eu falo muito sobre isso, que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não que isso seja uma desculpa, claro, né, mas muda as condições de vida, né? Os acessos, as oportunidades são diferentes para pessoa. Então, entender sobre isso, resignificar toda essa ideia de atingir a meta, é um processo, né, de uma hora para outra, claro, mas é o mais importante. Como você mesmo disse, doutora, eu acho que é importante o que a doutora disse. Estamos conversando com a doutora Laura, aqui, psicóloga, no nosso podcast. E lembrando, gente, que essas informações para você compartilhar, manda para o seu amigo, manda para o seu familiar, que são aí informações que ajudam, de utilidade pública. E como a doutora disse, às vezes o comparativo, e eu acho assim até também que a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas muita gente acaba pegando fórmulas mágicas, e essas fórmulas às vezes não servem para uma pessoa, mas não servem para outra pessoa. Daí também a pessoa tem que saber lidar com essa situação quando ela está vendo, assistindo alguma coisa para passar o ano inteiro e tentar alcançar um objetivo e não consegue, doutora. Seria dessa forma. Isso. A gente vê, né, nas redes sociais as pessoas sendo muito felizes, tendo dinheiro, viajando, sendo magras, tendo a família perfeita, né, mas ninguém fica postando só a realidade, né, e é exatamente isso. A gente vê uma coisa, mas não vê o por trás, né, então as pessoas vão se frustrar. Olhar para as redes sociais dão a sensação, em 5 minutos que você vê, eles vão dar a sensação de alguma coisa que você precisa comprar, alguma coisa que você precisa fazer, alguma coisa que você precisava ter, e isso gera uma angústia, né? Então hoje as redes sociais são bem difíceis para a saúde mental de um modo geral. E aí esse comparativo também realmente deixa a pessoa, hoje em dia, muita comparação. E outro detalhe importante, como a gente está comentando aqui sobre as metas do final de ano, a gente falou de várias, emagrecer, relacionamento, e hoje em dia no consultório, o que é mais comum que chega para você? A pessoa, ela chega mais com ansiedade, mais com depressão, o que está sendo o mal aí das pessoas ultimamente? Acho que a ansiedade é hoje um mal maior, assim. Mas de uma maneira geral, se a gente fosse especificar, eu acho que chegaria mais esses casos. Chega mais esses casos, ao menos para mim. Mas de uma maneira geral, as pessoas têm vindo com muita dificuldade de relacionamento interpessoal, né, problemas no trabalho, problemas em casa, né, tem uma dificuldade de lidar com as adversidades da vida, então as coisas começam a não dar certo, então se torna muito difícil e causa um sofrimento emocional. Então, assim, e causa também uma ansiedade, né? Então, às vezes acabam chegando, é porque eu sou ansioso, mas a gente vai ver, da onde vem essa ansiedade? É sempre, né, dessas demandas, assim, de questões de relacionamento entre as pessoas mesmo, né? Seja em diversos ambientes. Eu acho que, né, nos adultos, principalmente, é isso que mais chega, assim. Até porque a gente vê que hoje em dia está sendo mais fácil as pessoas se relacionar pela internet do que no pessoal, e daí acaba gerando todo esse conflito também, doutora. Uhum. O online, né, tem atingido muito esse pico aí de importância para as pessoas, e no online as coisas é mais fácil mesmo, né? Vamos pensar aí, a gente fala só o que quer, não tem que mostrar muito a cara, né? Fala mais por escrito, não é mais por ligação, as pessoas têm mais coragem de falar algumas coisas, né? Se não quer responder, não responde, demora um dia para responder, se tiver bravo, se não gostou da mensagem, enfim, elas se viram mais no online, né? Mas aí na hora que volta, né, para o presencial, a hora que vier na prática, na cara a cara, né?
vai dificultando ainda mais, porque a pessoa vai desaprendendo a resolver, né, alguns problemas que a vida adulta, principalmente, exige, né? A gente está falando de metas e objetivos e como que a terapia pode ajudar as pessoas que em janeiro começou o ano, eu tenho uma meta para alcançar. E como que a terapia ajuda? Me conta. Eu acho que conscientização, ou então psicoeducação. Penso assim, né, que se chegasse aí, vai chegar, né, como sempre chega, 1º de janeiro, e a gente não tivesse que começar nada, a gente só tivesse que recomeçar, ou então a gente tivesse que continuar, porque a gente já está no processo. E seria muito mais fácil, né? A gente não precisa esperar necessariamente esse marco temporal para iniciar algum tipo de projeto. Mas ainda, né, se já é né, da cultura da pessoa fazer os planos, as metas, se ela acha importante, se né, a família é dessa maneira, é trabalhar com umas metas bem realistas, no sentido, né, da pessoa estudar, se organizar mesmo, o quanto ela tem de energia para investir naquela meta, quanto ela tem de disponibilidade de tempo, porque às vezes a gente quer uma meta que precisa de muito tempo, né, do dia, muito tempo da semana, e eu não tenho isso, então acho que talvez essa meta não seja interessante para o momento. Então a gente avaliar todo, né, não só quando a gente cria essa meta, mas por todo o tempo, a gente vai reavaliando. Então a gente traça metas a longo prazo, mas metas a curto prazo também, como se fosse uma escada, né? O objetivo maior é chegar lá em cima, mas tem os degraus, e esses degraus também são objetivos, né? Só que menores. Então a gente ir traçando, né, essas metas a curto prazo para que elas deem também um gás para a gente no meio desse caminho, né? Então a gente, na terapia, né, na psicoterapia, quando a gente vai falar de metas, inclusive, surge esse assunto mesmo entre os pacientes no final de ano, no início de ano, sobre as metas, e a gente trabalha essa questão, quanto isso é possível, quanto você quer investir nisso, quanto essa meta é importante para você, como você vai fazer isso dar certo, porque uma coisa é a gente falar que quer algo, outra coisa é a gente entender o quanto a gente precisa se dedicar para alcançar aquilo, né? Então essa é a diferença de quem faz a terapia aí, que vai conseguir um redirecionamento, pensar junto, né? Poder compartilhar, pensar, né, nessas ideias. Gente, fizemos aqui essa pauta importante para esse final de ano. A gente sai um pouquinho da pauta das metas e vamos também trazer aqui um assunto, acredito que muito importante para o final de ano. Por exemplo, doutora Laura, às vezes as pessoas acabam perdendo algum parente, alguma pessoa importante no início do ano, que fazia toda a diferença no dezembro, que se reunia, e como que a pessoa lida com esses momentos, vamos colocar um final de ano com esse luto, sem contar com aquela pessoa importante, como que a pessoa lida, né, com essa situação? Existe sim o luto das festas de fim de ano, mas é importante, assim como, né, sugerir ali com algumas metas, resignificar esse momento, né? O Natal, por exemplo, e mesmo o Réveillon, ele não precisa ter o mesmo sentido ao longo de todos os anos. Tem gente que acha que o Natal é um momento de festa, tem gente que acha que o Natal é um momento de repensar na vida, repensar na família, traz mesmo o significado do Natal, né, mais religioso para sua vida, enfim, e fazer com que com o passar dos anos, com as coisas que vão acontecendo mesmo, com as percas familiares, assim, a gente aprender a ressignificar, né, essa data, a ver o que essa data significa pra gente, e sentir, principalmente, o que a gente gostaria, o que a gente, né, quer dessa data. Eu quero ficar mais resguardado, tudo bem, que fique quantos anos for necessário, né, até superar um luto, por exemplo. Ah, não, mas eu quero passar o Natal só com a minha família nuclear, que é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, enfim, parceiros. Ah, eu quero para um evento maior, ou ainda, né, pode tentar até ir, fica até onde for possível, o seu limite, depois vai embora, né. Eu acho que não precisa sempre ter o mesmo sentido todo ano, né, a gente pode resignificar. Antes, a gente conhece muitas pessoas, se a gente for pensar,
que antes fazia o Natal de um jeito, hoje já não é mais assim, antes era uma família grande, geralmente quando criança a gente tá sempre com os pais, e aí tem os tios e os primos e aquilo, aí depois cresce, é só a família nuclear, e é natural, é um processo, a gente vai perder pessoas nesse caminho, que é o natural da vida, né, mas se a gente acha que não é o momento, que não está sentindo vontade de socializar nessas datas, não tem problema algum. É importante se respeitar e permitir com que o tempo vá passando, né? E conforme for sentindo uma melhora, volta para essas comemorações. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast aqui. Gostei desse bate-papo, com certeza vamos ter outros bate-papos, outros assuntos que estão aí em alta, tem muito assunto em alta. Falar de psicologia tudo em alta. Tem muito assunto, gente. Para finalizar, conta onde que as pessoas podem te localizar, onde que você atende. Uhum. Bom, então atendo na cidade de Santa Cruz, tanto quanto na cidade de Ourinhos, no consultório. Meu Instagram é @psi.laurateixeira. Lá tem todos os meus contatos, é só mandar, né, uma mensagem, um direct, entrar em contato pelo WhatsApp, a gente dá um retorno, faz orientação, explica como que funciona as sessões. E atendo também online, né, para quem for de fora ou ainda, né, não pudesse, né, ir até o consultório, como também faço atendimento domiciliar para acamados e idosos também, com reabilitação cognitiva também faço. Então, tem todos esses meios aí. Muito obrigado e sucesso. Eu agradeço, muito obrigada. Compartilhe, gente, uma informação importante para os seus amigos, para suas redes de contato aqui nas redes sociais do Repórter Cássio Veloso. Um abraço e até mais.